Bem, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês a solução detalhada do exemplo número 1 da unidade 6. Trata-se de um reservatório alimentado por uma bacia hidrográfica e pretende-se averiguar como foi a evaporação durante o mês de março. Tem-se alguns dados, como por exemplo a precipitação total do mês, a vazão de saída, neste caso 62 metros cúbicos por segundo, a contribuição do rio principal, de 35 metros cúbicos por segundo, e isso significa apenas 70%, ou seja, estão faltando ainda 30% de outros contribuintes que consideramos de alimentação lateral. Também temos o volume no início e no final do referido mês, neste caso, aqui estão os valores, e também temos uma tabela com a relação entre a área do espelho de água e o volume do reservatório. Então, pode-se estimar a evaporação com base na equação do balanço hídrico. Essa seria a tabela complementar que relaciona a superfície do espelho de água e o volume de água armazenado no reservatório. Bom, para iniciar a solução, consideramos necessário localizar a posição que teria a área inicial e final nessa tabela, em relação ao volume. Então, por exemplo, localizamos que 262 encontra-se entre esses dois limites e, portanto, tem que estar a sua área correspondente entre 40 e 60 km². Raciocínio semelhante fazemos com a área final, com o valor de 292, que encontra-se entre 275 e 450 por 10 a 6 metros cúbicos. A isso corresponde os limites de 60 e 80. Tem que estar aí nesse intervalo. Então, de imediato, a expressão matemática que define a intensidade da evaporação, ou seja, a equação do balanço hídrico, temos a intensidade da precipitação, a diferença entre o que entra e o que sai, ou seja, a vazão de entrada e a saída, dividido pela área, e também temos a diferença de volume no espaço de tempo, neste caso seria de um mês, dividido pela área média. Bom, de imediato temos a intensidade como um dado inicial, temos a vazão média de saída também como um dado inicial, já estamos preenchendo aqui os dados. Está faltando então o que entra. Sabemos que entrava 35% do rio principal, e que isso corresponde a 70%, está faltando mais 30% de contribuições laterais, seja de outros contribuintes da bacia hidrográfica. Então, por regra de 3, ou com base nessa simples proporção, encontramos que a quantidade de entrada total ao reservatório é 50 metros cúbicos por segundo. Então, temos todos esses dados: entrada, saída, intensidade, temos o tempo, também a diferença de volume. Observe que houve uma redução de volume, obviamente, houve saída de água e houve evaporação também. Então vamos ao cálculo da área com base naquela tabela e as relações. Bom, a minha proposta seria utilizar a interpolação linear aplicando-se semelhança de triângulos. Bom, na parte inferior eu coloco os limites das áreas e na parte nesse intermédio colocamos a área inicial. Não sabemos exatamente onde está, ele está entre 60 e 80. E na parte superior colocamos os limites de volume e o volume correspondente à área que precisamos, que seria a área inicial. Bom, nesse caso, com base na semelhança de triângulo, podemos estabelecer essa proporção, na qual a área inicial seria a incógnita principal. Temos uma relação que podemos determinar esses valores. Esse que está dividindo passa multiplicando,
esse que está subtraindo passa somando. Enfim, temos uma área inicial de 61,94 quilômetros ao quadrado. Procedimento semelhante fazemos com a área final, exatamente igual, apenas mudando os limites correspondentes. A sequência das proporções é exatamente igual, mesmo raciocínio. E achamos aqui 58,14. Para trabalhar, trabalhamos com a média das duas áreas, no início e no final, e obtemos como resultado 60,04 quilômetros ao quadrado. Essa seria a área que vamos inserir na equação do balanço hídrico. Bom, aqui estão os dados que estávamos falando, já temos tudo necessário para estimar a evaporação, apenas está faltando a compatibilização das unidades, extremamente importante, caso contrário, erram a questão. Então vejam bem que aqui não temos condições de somar nada nem subtrair, as unidades ainda não são compatíveis. Então, esse é o passo decisivo agora. Compatibilizar tudo para milímetros por mês. Bom, no primeiro termo não precisa fazer nada. No segundo, começamos a transformar os quilômetros ao quadrado em metros ao quadrado e os metros em milímetros. No terceiro termo, também vamos a transformar os quilômetros com os metros, quilômetros ao quadrado com metros ao quadrado e os milímetros em metros. Bom, temos esse primeiro passo. Já podemos simplificar algumas unidades. Por exemplo, esse metro cúbico com esse quadrado com esse metro, esse quilômetro com esse quilômetro, e já ficou apenas um milímetro. No terceiro termo, também simplificamos os metros, agora simplificamos quilômetros ao quadrado, e por fim, essas potências. E no próximo passo, vamos a transformar esses segundos em mês. Observem que aqui já ficou milímetros por mês. Neste termo, precisamos transformar esses segundos em mês. Simplesmente utilizamos essas equivalências de uma hora equivale a 360 segundos, um dia 24 horas e um mês que teria 31 dias. Nesse caso, por ser março, tem que prestar atenção ao mês. Bom, agora estamos em condições de compatibilizar tudo. Já temos aqui 1 milímetro por mês, simplificamos os segundos, as horas, os dias e por fim ficamos com milímetros por mês. Já temos essa mesma unidade nos três termos, de modo que podemos efetuar a soma e as subtrações correspondentes. Bom, 175, se calculamos essa operação, dá como resultado essa. De igual forma, essa aqui já tínhamos calculado anteriormente. E por fim determinamos a evaporação durante o mês de março. Foi de 139,35 milímetros ao mês. Esse é o resultado. Bom, isso é o que eu tinha para vocês nesta videoaula. Muito obrigado e até a próxima videoaula.